Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa falar conosco por intermédio sempre da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se hoje no livro de Atos, capítulo 27. Vamos lá para nossa conversa? Quero ler com vocês capítulo 27, a partir do verso 13. Diz assim: Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando a Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para mar aberto. Como os marinheiros não conseguiram manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos expostos de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros arrancaram as cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sir, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que ele fosse levado pelo vento. Somente até aqui, para aquilo que é pertinente. Irmãos, esse capítulo de Atos 27 relata a viagem que Paulo começou a fazer justamente até Roma. É um período, vamos dizer, de cumprimento de propósito. É um período a qual se alcança o propósito, a qual Paulo viveria uma promessa, que era justamente pregar para César. Era algo, a um propósito a qual Deus colocou dentro do coração de Paulo. Ele estava embarcando da ilha de Chipre ali, aonde ele estava com o governador Festo e o rei Agripa, se dirigindo justamente a Roma. O que, para nossa surpresa, foi uma viagem bastante turbulenta. Então sempre, eu já quero começar fazendo algumas aplicações, sempre em época de cumprimento de propósito, é um período bastante turbulento, é um período cansativo, é um período a qual nós sofremos bastante com tudo aquilo que está. É muito mais difícil o tempo da colheita, se você for perguntar a um agricultor, é muito mais difícil o tempo da colheita que o tempo da plantação. Tem muito mais trabalho a ser feito. E eu quero trazer esse texto para nós, para a nossa vida. Começa falando: quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Irmãos, sempre, por quê? Esses ventos eram barcos à vela, e os barcos às velas, eles são levados justamente pelo vento. Eles são levados pelo vento. O vento é a força motriz desse barco. Então, quando vemos um pequeno vento, quando vemos algo que é aquilo que nós precisamos, nós cremos que por nossa conta mesmo conseguiremos viver o propósito. Por nossa própria força conseguiremos alcançar. Mas quem tem um propósito em Deus, irmãos, acredite em mim, viverá o impossível. Primeiro ele terá que alcançar o impossível. Ele olhará para o cenário e falará: é impossível que aconteça, a não ser que seja pela mão de Deus. Então eu estou pregando aqui para pessoas que vivem justamente essas fases turbulentas da vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que vivem algo a qual talvez até mesmo o coração já não acredite mais. Estou pregando aqui para pessoas que esperam em Deus por algo, por uma promessa feita lá atrás, mas que não vê possibilidade nenhuma de acontecer. Fala assim: por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Irmãos, qual é a nossa âncora? O que a âncora representa na Bíblia? Quero ler com vocês um versículo que está em Hebreus capítulo 6, a partir o verso 19 apenas. Fala assim: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. A esperança está falando justamente de Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo, ele é a esperança mais viva, ele é a âncora da nossa alma. E a âncora fala de firmeza e de força. Eu quero repetir isso. A âncora fala de firmeza e de força, de estabilidade para o navio. O navio, para se movimentar, ele precisa levantar a âncora
para que ele não fique preso a determinado lugar. Mas muitas vezes vai ser necessário nós pararmos, irmãos, para recarregar as baterias. Aquele momento nós precisamos entender, Paulo disse que se continuasse a viagem, e Paulo era o representante de Deus dentro daquele barco, era Paulo que tinha um propósito, Deus não tinha compromisso nenhum com os irmãos que estavam lá. Eu quero repetir isso, Paulo não tinha compromisso nenhum, Deus não tinha compromisso nenhum com os irmãos que estavam lá, ele tinha compromisso de levar Paulo até Roma. Esse era o propósito que tinha dentro daquela embarcação. E eles queriam embarcar rápido, por quê? Porque eles queriam dormir, se eu não me engano, passar um inverno em Fenícia, que era um lugar mais quente. Isso, lembrei agora, li aqui e lembrei. Era o final de outono e já tinha chegado o inverno. Essa era a grande questão. E fala justamente dos invernos, das nossas almas, do processo, irmão. E esse levantar âncora e foram costeando, ou seja, começaram a andar ao redor de Creta, fala justamente de andar ao redor, sabe? Ficar beirando a promessa, mas não se comprometer, não ter compromisso inteiramente com Jesus. Fala justamente disso. Ou seja, é fugir do processo, irmãos. É fugir do processo. E por quê? Porque o inverno, ele fala justamente de uma parte do processo a qual nós não queremos viver. Quando nós perguntamos a um agricultor sobre o inverno, eu já vi em algumas reportagens, eles falam que é necessário, quanto mais rigoroso é o inverno, melhor vai ser a essência da fruta. Eu quero repetir, do fruto, a qual a planta está produzindo. Quanto maior e mais rigoroso é o inverno, mais será saboroso e mais será melhor será a essência na questão de vitamina, o fruto produzido pela árvore em questão que está sendo cultivada ali. Então eu estou pregando aqui para pessoas que estão querendo fugir do processo, que estão querendo levantar a âncora, que estão perdendo a esperança, porque, sabe, viram um vento leve, uma possibilidade de viver algo, mas esse algo não é aquilo que Deus direcionou. Deus disse para você esperar, para você ficar parado. Deus disse para você ficar naquele lugar, porque naquele lugar haveria salvação. Eles viram a possibilidade de chegar lá a salvo, ou seja, de salvar a si mesmo. Mas Jonas capítulo 2, versículo 9 diz que a salvação ela vem do Senhor. E eu sei que aqui eu prego para escolhidos de Deus, a qual tem uma obra que tem sido feita. Olha, perceba, olha o que fala. Mas o tempo de repente mudou de repente, e um vento com força de furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e empurrou para o mar aberto. O problema, meus irmãos, é que quando nós fazemos escolhas com as nossas próprias mãos, que nós escolhemos aquilo que nós queremos, ou seja, sair da direção de Deus, irmão, e acredite, pode ter uma motivação boa, pode ser algo bom, que talvez nem esteja na lista ali de como mentira, roubo, e algo que seja pecado, algo que seja pecado listado propriamente na Bíblia. Quando nós fugimos do propósito de Deus, nós já estamos no pecado, nós já caímos no pecado. Eu quero repetir isso, quando nós fugimos do propósito de Deus, irmãos, há um pecado, há uma desonra ao Senhor. Há uma desonra, porque como nós honramos o Senhor? Permanecendo fiel ao propósito, permanecendo fiel àquilo que Ele colocou ao nosso coração. A palavra fala que eles ficaram ao mar aberto, ou seja, ficaram expostos, ficaram vulneráveis. E é justamente isso, quando nós entramos, quando nós perdemos a esperança e achamos que podemos salvar a nossa vida, nós vamos ficar expostos. E a tempestade, ela tende a aumentar. A palavra fala, como os marinheiros não conseguiam, olha, perderam o controle, não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que ele fosse levado pela tempestade. Essa palavra é maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque foi justamente isso que nos levou ao deserto, perder o controle da nossa embarcação. Mas é bom quando nós perdemos o controle da nossa embarcação, sabe por quê? O barco ele dá uma balançada para ver quem é quem. O barco dá uma balançada para ver quem é quem. Sabe por quê? É necessário que nós permanecemos em algum lugar durante os invernos rigorosos. Eu falei sobre a essência e o fruto, eu já vi, durante os invernos rigorosos, o agricultor fala que quanto mais o inverno é rigoroso, mais o fruto amadurece, mais ele
mais a essência dele fica saborosa e vitaminada. E quando nós somos expostos às nossas escolhas, o que acontece, irmão? Vamos para mar aberto. E aí não conseguimos manobrar o nosso navio. Romanos 6,16 fala que nós somos escravos daquilo que nós escolhemos obedecer. Escravos do pecado para a morte e escravos da obediência a Deus para a vida eterna e plenitude do Espírito. E precisamos compreender, porque eu creio que eu estou pregando para pessoas que querem viver a plenitude de Deus, que querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é necessário, irmãos, que nós morramos mesmo para nós mesmos. Então, é por isso que é necessário, sabe, entender e aceitar as nossas escolhas, que as nossas escolhas não foram as melhores, sabe, se submeter à vontade da palavra de Deus ao nosso coração, aquela palavra implantada que é poderosa para produzir salvação, sabe, seguir firme ao propósito. Olha, desistir, irmão, só da nossa própria vontade. Ele fala assim, ó, para ficar de frente ao vento. Por que ficar de frente ao vento? Porque abaixavam a vela e o vento levava o barco ao lugar aonde eles queriam. Não conseguiram manobrar o barco de modo que o vento fosse favorável. E quando nós desistimos, nós deixamos que o vento nos leve. Agora, quem é que sopra o vento? Quem é que sopra o vento? Quero ler com vocês um versículo que tem em Marcos, versículo 38, fala assim, ó, Jesus estava na polpa dormindo com a cabeceira do travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme. E o vento aquietou e se assoprou. Agora, irmãos, para quem não sabe aonde está indo, nenhum vento é favorável. Eu quero repetir, para quem não sabe para onde está indo, nenhum vento é favorável. Foi o mestre que deu a ordem aos discípulos. Foi o mestre que falou, passemos para o outro lado. Perceba, não disse passe para o outro lado, ele disse passemos. Ou seja, ele estava com você, só que ele dormiu. Ele dormiu, por quê? Porque era necessário que nós passemos pelas tempestades da vida. Para quê? Para que nós viéssemos a clamar, para pedir direção, para que o vento se acalme na nossa vida, para que o vento possa se acalmar e não causar bastante turbulência. Olha, eles foram levados pela tempestade, por quê? Porque desistiram, mas nós não, nós clamaremos ao Deus Todo-Poderoso. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que tu não sabes, Esse é um poderoso, meu irmão, versículo que é capaz de nós, sabe, de fazer com que nós conhecemos para onde nós estamos indo. O Senhor, Ele pode revelar coisas grandes e firmes, a qual nós estamos submetidos, sabe, a um propósito que foi traçado para nós desde a eternidade. Nós fomos criados para esse propósito. Eu quero repetir, nós fomos criados a um propósito maior, e o nosso Deus é grande, e Ele não tem limite, irmão, limitados somos nós. Ele fala, ó, navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Irmãos, perceba, eu quero me apegar aqui com muito custo. Toda vez que nós fazemos uma escolha para sair da vontade de Deus, é nós que pagamos o preço. Mas toda vez que nós entramos, sabe, em sintonia com o Senhor e navegamos rumo a um propósito com Ele, saiba que quem pagou o preço foi Jesus Cristo na cruz. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, a palavra fala que Deus fez justiça em Jesus Cristo, fazendo um espetáculo, pregando todos os nossos pecados na cruz, envergonhando assim o diabo. Então, toda vez que nós estamos no rumo do propósito, e mesmo que nós caímos, mesmo que nós desistimos, irmãos, olha, Deus, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Deus, Ele é fiel, meus irmãos, para nos esconder debaixo das asas dEle. Deus é fiel para nos levantar mais uma vez. Mas toda vez que nós caímos, nós pensamos que é o fim, não é verdade? Toda vez que nós caímos, nós pensamos que não vai dar mais. Mas olha, e aí nós queremos, sabe, com muito custo navegar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, já tem um preço pago. Olha, Isaías 55, versículo 1 fala, vinde, beba e coma,
beba e coma sem dinheiro, já foi pago, ou seja, bebei da água da vida, bebei do pão, sabe, que alimenta, o pão que é a palavra de Deus, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É necessário, irmãos, às vezes nós entregarmos completamente, às vezes é necessário nós desistirmos, sabe, daquilo que é a nossa vontade. Não desista de desistir da vontade de Deus, desista, sabe, de achar que não vai conseguir, desista dos teus medos, das tuas inseguranças, mas jamais desista do Senhor. Não desista, porque senão o preço pode ser pago. Fala assim, ó, conseguimos içar o barco, o salva-vidas que viajava rebocado. E aí fala assim, ele fala assim, então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma tentativa desesperada, só que aquele barco já estava condenado. Aquela embarcação já foi condenada. Paulo fala, vocês perderão um barco lá na frente, porque desobedeceram. E muitas vezes a desobediência ela vai trazer perdas para nós. Muitas vezes a desobediência, e é necessário que nós aceitamos o dano. Eu quero dizer, sofra o dano. Não tenta amarrar. Aquelas cordas eram para trazer uma firmeza, mas não conseguiriam contra o vento de Deus, porque as cordas elas representam aquilo que nos amarra, sabe? Aquilo que nós devemos soltar, aquilo que já deveria ter ficado para trás. Eu quero te dizer, meu irmão, para-brisa é maior do que retrovisor. Sofra o dano, sofra o prejuízo, sofra aquilo que é necessário, perdoe a quem tem que perdoar e continue, porque o melhor de Deus está lá na frente. E ele fala, ó, temiam ser arrastado para o banco de areia de Sir, diante o litoral africano, por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que ele fosse levado pelo vento. Agora, aqui representa a confiança em Deus novamente, irmãos. Eu quero ler com vocês, porque todos esses invernos e todos esses processos ao qual nós passamos trazem bastante cansaço e bastante agonia para o nosso coração. Às vezes até um abatimento de espírito, um espírito fica abatido, a mente fica perturbada, a alma cansada e o corpo extenuado. Mas eu quero te ler para vocês, porque Davi entendeu isso. Davi, no Salmo 42, ele fala no versículo 3 que dia e noite as lágrimas eram um alimento dele. Mas eu gosto do versículo 11 que fala assim, ó, porque está tão abatido a minha alma. Ele conversa com a alma dele. Muitas vezes nós não vamos ter que só orar para Deus, nós vamos ter que orar para nossa alma. E ele fala, espere em Deus, ou seja, coloque a sua esperança em Deus. É em Deus a nossa esperança para que essa promessa se cumpra. Ele fala, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Irmãos, para quem não sabe para onde está indo, qualquer vento é favorável. E eles começaram a se deixar levar pelo vento. Lembra-se de quem controla o vento? Em Marcos 4, quando os discípulos viram Jesus repreendendo, eles falaram, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero te perguntar, meu irmão, quem é que controla os ventos da sua vida? Agora, precisamos entender, assim como existe vento, e aquele vento de Marcos 4 era um vento de Satanás para tentar impedir que eles chegassem ao seu propósito, o vento que forçou Jonas a parar o que estava fazendo, era um vento soprado por Deus. E aqui era necessário que eles ficassem em um modo de espera, passassem um inverno em determinado lugar. Era necessário, sabe? Era a vontade de Deus, refletida através da palavra de Paulo. E agora era necessário que eles baixassem a âncora, ou seja, que colocassem a esperança novamente em Deus, ou seja, novamente que o vento os levassem ao lugar que precisava ser levado. E eu quero te dizer, meu irmão, coloque a tua esperança em Deus, sabe, espere em Deus, espera que Deus, ele surpreende aqueles que esperam. Ele diz, eu intervirei por você e eu amo surpreender os que esperam em mim. Eu quero repetir, eu amo surpreender os que esperam em mim. Eu quero voltar em Hebreus 6, no versículo 18, porque fala assim, ó, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao que apegamos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme. Essa esperança é uma âncora firme. Então vai acontecer. A promessa vai se cumprir.
mas é necessário nós passarmos por todo o processo. Os invernos da alma, todas as estações são necessárias: outono, inverno, verão, primavera, para mostrar o que é florir. Mas é necessário que nós suportemos bem. Para quê? Para que haja amadurecimento, para que haja paciência, perseverança e tudo que um filho de Deus, um que representa Jesus Cristo, tenha em teu coração. Então eu quero te dizer e terminar, meu irmão, falando que Deus tem uma recompensa por teu sacrifício, e deixa que o vento de Deus te leve, porque debaixo desse vento há proteção, conseguimos nos esconder e conseguimos ser moldados à imagem e semelhança do nosso Salvador. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. A paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau.